Olá, amados, graça e paz do irmão Fábio Gomes. O Senhor continua sendo fiel, justo, aquele que jamais aqueles que seguem a palavra de Deus que iriam sujar-se mais ainda enquanto há tempo, aqueles que não têm o princípio da sabedoria, porque não teme aquele que está no alto e está acima de todos, assim é como discorrem naquilo que é terreno segundo a sua própria injustiça, jamais vai anular a fidelidade daquele que é justo e ama aqueles que seguem o prêmio da justiça. E justamente por seguirem o prêmio da justiça, por aborrecer o mal constantemente, isto nos é imputado como justiça, assim como homens de fé conquistaram reinos, nações e povos, tudo devido à obediência e por andar segundo os preceitos do Senhor. Abraão lhe foi imputado como justiça quando, colocado à prova, se submeteu até o fim a ponto de ir a sacrificar o seu filho, aonde ali o anjo disse: não faça isso, Abraão, bem sei que teme a Deus, e lhe proveu o carneiro. Aquele que creu na ressurreição, porque na verdade quem iria sacrificar o seu filho, quando ali chega e dizem aos moços: fiquem aqui enquanto eu e o menino volte. Alguém queria sacrificar o seu filho, não dizia voltemos. Ele creu que isso lhe foi imputado como justiça, mas sabemos que ninguém poderia antes dele, porque ele sendo a primícia da ressurreição, aonde ele disse: não podereis beber desse cálice, tampouco passar nesse batismo antes de mim, o batismo com fogo. Mas todo aquele que vier após mim, negar a si mesmo, crucificar as paixões da carne e perseverar comigo, reina e governe, também beberá do cálice a fome e a sede de justiça. Bem-aventurados sois aqueles que clamam pela justiça, porque serão fartos da justiça. A palavra diz que a sua justiça é como um aguaceiro que derrama sobre toda a terra. Perdão. Por isso, sejais firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece. Permaneceis sempre fazendo a vontade do Senhor. Negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Todo aquele que perseverar será ninguém, vai adiante do seu mestre, assim como ninguém é maior do que seu mestre. Mas todo aquele que for imitador do seu mestre será como seu mestre. Lembrando sempre que ele é o elo da perfeição. Ele sim é digno de toda honra e de toda glória, aquele que é fiel e verdadeiro. Nós somos pó. Do pó viemos, para o pó voltaremos, mas mesmo assim ele agrada daqueles que submetem a sua vontade, anunciando o arrependimento. Eles já diziam que se chamaram até o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os seus domésticos. Mas, se falo pelo Espírito de Cristo, é chegado o reino dos céus sobre vós. E assim, para aqueles que acham que é palavra meramente humana,
que o Senhor coloque na balança juntamente convosco, porque com a mesma medida que medires, sereis medidos, julgados. Assim, Ele é aquele que nós não depositamos a confiança nos meros mortais e tampouco os seguimos, mas antes somos conduzidos pelo Espírito que tem nos sustentado, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que tem nos ajudado, aquele que é um Espírito pronto e experimentado em toda boa obra, experimentado em dores, aqueles que alcançarão as bênçãos que não produzem dores. É necessário passar pelos meus sofrimentos e aflições momentâneas e passageiras, que nem se compara com a glória que há de vir. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Aquele que levantou a tenda caída de Davi, aquele que é fiel e verdadeiro, o sim, o amém, aquele que não tosqueneja, aquele que não dormita. E assim sejais conduzidos pelo seu Espírito, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, assim como jamais agarrais um conceito e soltai o outro, assim como Ele é amor e benignidade para aqueles que andam segundo a sua verdade, Ele é ira e indignação com aqueles que rejeitam a sua verdade. Eis que trago o vosso galardão sem demora, segundo a conduta de cada um merece. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.